Bom dia! Estamos começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, né? Primeiro dia letivo da nossa semana. Então, como passaram o fim de semana, sábado, domingo, né? Como se divertiram, brincaram bastante. As atividades, vocês realizaram a atividade enviada de sexta-feira? Espero que sim, que não tenha deixado a atividade acumular para hoje, né? Porque hoje vamos iniciar mais um assunto de língua portuguesa. Em língua portuguesa nós estamos trabalhando, com conteúdos novos da terceira unidade e nas demais disciplinas também. Já trabalhamos, sobre o gênero do substantivo, masculino ou feminino. Depois trabalhamos com o uso do M, antes do P e B e do N antes das demais consoantes. E hoje vamos ver um novo conteúdo que é o uso dos acentos, acento agudo e acento circunflexo, certo? Mas antes de iniciar este novo conteúdo, nós vamos realizar a correção da atividade enviada na sexta-feira, atividade de ciências. Em ciências nós estamos trabalhando sobre a saúde, o nosso corpo, algumas doenças, como evitar doenças, quais são os sintomas, como se prevenir, também é como evitar. E nós trabalhamos na sexta sobre a gripe e o resfriado, como diferenciar essas duas doenças que são transmitidas pelo vírus, Então, muita gente confunde e acha que a gripe e o resfriado é a mesma coisa, que quando está gripado fala, eu estou resfriado, ou quando está resfriado diz que está gripado, mas são doenças diferentes, transmitidas por vírus diferentes e que apesar de ter alguns sintomas parecidos, também tem sintomas que diferenciam, Então vamos ver aqui a nossa atividade de ciências. Começou com a leitura do texto da página 103, onde fala aqui como diferenciar a gripe do resfriado. Aqui nesse texto fala que a gripe e o resfriado são doenças causadas por vírus, que são seres muito pequenos, só vistos ao microscópio eletrônico. Aqui atrás, as imagens mostrando, dando exemplo de como são esses vírus. Aqui eles não estão em tamanho real, tanto que fala no texto que eles são tão pequenos que só podem ser vistos com microscópio eletrônico. Então aqui eles foram ampliados muitas vezes para que vocês possam enxergar. Aqui fala também que a gripe e o resfriado não são a mesma doença. Embora os sintomas sejam parecidos, a gripe causa febre mais alta, calafrios, desconforto com a claridade, dor de cabeça intensa, principalmente atrás dos olhos, grande cansaço físico que dificulta a realização das tarefas habituais e dores no corpo. Quando estamos muito gripados, precisamos repousar mais. Já o resfriado geralmente causa irritação e coceira no nariz, além de espirros, mas também pode apresentar sintomas parecidos com os da gripe, só que com febre mais baixa. Então, enquanto a gripe tem febre alta, nos deixa com febre alta, com calafrios, dores no corpo, muito cansaço, o resfriado já causa sintomas como irritação, coceira no nariz, espirros. Pode ter febre sim, porém mais baixa. Então, assim que conseguimos diferenciar quando temos uma gripe e quando temos um resfriado. Então, vamos ver aqui a nossa atividade. Começando no número 1, página 104. Leia a conversa entre Juca e Pedro e responda as questões. Estou muito mal hoje, não vou à escola, pois tenho febre alta, calafrios e uma dor de cabeça intensa atrás dos olhos. Que chato, Juca, acho que você está com resfriado. Você concorda com o Pedro? Por quê? Juca fala que ele está com febre alta, calafrios e uma dor de cabeça intensa atrás dos olhos. Já Pedro fala que ele está com resfriado. Esses sintomas que Juca está sentindo, febre alta, calafrios,
uma dor de cabeça intensa atrás dos olhos, são sintomas de gripe ou de resfriado? São sintomas de gripe, não é? Então, você aqui deveria responder que não, que você não concorda com o que Pedro está dizendo, porque Juca apresenta sintomas mais fortes do que o de um resfriado. Ele demonstra estar com gripe. Os sintomas que Juca apresenta são sintomas de gripe e não de resfriado. Letra B. Se Juca fosse à escola, o que poderia acontecer com seus amigos quando ele espirrasse ou tossisse? Justifique sua resposta. Juca estando doente, né, ele está com gripe, ele tem sintomas. Se ele fosse para a escola doente, né, e tossisse ou espirrasse perto dos colegas, dos amigos, o que aconteceria com os amigos de Juca? Eles ficariam bem ou também seriam contaminados? Eles também seriam contaminados pelo vírus da gripe, né? Porque quando a pessoa que está doente espirra ou tosse, sai gotículas da sua boca, do seu nariz, que transmitem o vírus. Então, quem estiver perto e tiver contato com isso, acaba ficando doente também. Como é o caso desse vírus que está existindo agora, o coronavírus, o Covid-19. É da mesma forma que a gripe e o resfriado. Se a pessoa contaminada transmitir, né, tossir, espirrar, né, estiver perto de alguém que não está contaminado, pode sim, com certeza, transmitir esse vírus para essa pessoa que não estava contaminada, né? Então, por isso, quando estamos doentes, precisamos ter repouso, ficar em casa, ter todo o cuidado, né, para não transmitir para outras pessoas. E o número 2. Daniel está gripado e não quer comer. Observe a ilustração e responda. Não sinto fome, por isso resolvi não comer nada. Você acha a atitude de Daniel correta? Explique sua resposta. Daniel está doente, né? Ele está resfriado, ele está gripado, ele não está resfriado. Ele está gripado e ele não sente fome. Por conta disso, ele decidiu que ele não vai comer. Ele não vai comer nada. A atitude dele está correta? Está certo isso? Ficar sem comer quando está doente porque não sente fome? Não está correto, né? Quando ficamos doentes, muitas vezes nós perdemos o apetite, né? Ficamos com o corpo mole, não queremos comer, não sentimos fome, mas devemos comer sim, nos alimentar para repor as energias, os nutrientes, né? Para que o nosso corpo possa se recuperar, tenha forças o suficiente para promover a nossa recuperação, né? Então, se não comermos, se ficarmos ali, né, deitados, sem querer nos alimentar, a doença vai continuar em nosso corpo, o vírus vai continuar em nosso corpo e vai nos deixar debilitados, né, fracos, cada vez mais fracos. Então, mesmo doente, mesmo sem fome, nós devemos nos alimentar corretamente, beber água, nos alimentar e repousar, descansar, para que o nosso corpo possa ser recuperado, ok? Então, a nossa atividade sexta foi apenas essas duas questões, né? Uma atividade bem rápida, bem breve, porque já estava no nosso final de semana, no final de semana de vocês, então, apesar de ao longo da semana anterior nós estávamos trabalhando com até 2 atividades durante os dias, na sexta-feira a Pro decidiu deixar apenas essa atividade mais curta para que vocês pudessem descansar, quem tivesse atividade atrasada pudesse realizar, tivesse tempo suficiente, certo? Então, a nossa correção encerrou aqui, para agora darmos início à nossa explicação de hoje. Como falei para vocês no começo da nossa aula, hoje nós vamos trabalhar com um novo conteúdo em língua portuguesa, que é o uso do acento agudo e o acento circunflexo, certo? Então, para iniciar, abram os livros na página 178 de língua portuguesa, que iremos realizar a atividade nessa página e nas próximas sobre esse conteúdo, certo? Vocês sabem quando utilizar o acento agudo ou acento circunflexo? Vamos ver? O acento agudo é este acento aqui, olha.
um tracinho inclinado, certo? Este é o acento agudo, é um traço inclinado, olha, para a direita. Já o acento circunflexo é um chapeuzinho, desta forma aqui, olha. Este é o acento circunflexo. Acento agudo, acento circunflexo. Agora, quando utilizar o acento agudo? O acento agudo, ele deve ficar acima, né, das vogais A, E e O, né, e também das semivogais I e U. Mas esse acento agudo, ele indica a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte daquela palavra, certo? E assim, as palavras que possuem o acento agudo são palavras que têm o som aberto, certo? Como café. Café tem o som aberto. E a sílaba tônica é fé, que é a sílaba mais forte. Café, né? Então, café possui acento agudo, certo? Olha, acento agudo na letra E, indicando aqui a última sílaba, que é a sílaba tônica dessa palavra. Assim como açaí. Açaí também possui acento agudo, certo? Açaí, sendo que a sílaba tônica é o I. Açaí, né? O açaí possui aqui o acento agudo também. E possui o som aberto. Açaí, né? Porém também tem o som aberto, né? E a sílaba tônica, rem. Porém, então, utiliza acento agudo também. Agora vamos ver como utilizar o acento circunflexo. O acento circunflexo, ele vai acima da sílaba tônica da palavra, assim como no acento agudo, porém é o contrário. Enquanto o acento agudo indica que a palavra tem o som aberto, o acento circunflexo indica que tem o som fechado, certo? Café, som aberto. Já para utilizar o acento agudo, nós, vemos que tem o som fechado, como em você, purê, lâmpada. O som sai pelo nariz, não é? Você, lâmpada. Então, o som é diferente, o som é fechado, certo? Então, olha. Você, lâmpada. São palavras que possuem acento circunflexo, certo? E o som fechado. Então, para identificar que se uma palavra possui acento agudo ou circunflexo, basta pronunciar, dando ênfase, destaca a sua sílaba tônica e assim conseguir perceber se tem um som aberto ou som fechado. E também existem algumas que, se trocarmos o acento, se retirarmos o acento agudo, a palavra vai ser transformada em outra. Por exemplo, as palavras esta e está. Para que a palavra esta seja transformada em está, basta acrescentar o acento agudo na vogal A, na sua sílaba tônica, transformando essa palavra, dando um novo sentido a ela. Assim como na letrinha E, na vogal E, quando utilizada sozinha numa frase, com acento agudo ou sem acento agudo, elas podem ter significados diferentes, sentidos diferentes, né? Por exemplo, a bola é azul, a bola e a bicicleta. Quando falamos isso, não utilizamos a letra I, utilizamos a letra E, porém sem o acento agudo. Sem o acento agudo, a letrinha E tem o som diferente, tem o som de I, certo? Então,
agora que vocês já puderam entender, não é, quando utilizar o acento agudo, circunflexo, nós vamos realizar a nossa atividade, certo? Nas próximas aulas de língua portuguesa, vamos dar continuidade para que vocês possam entender cada vez mais sobre esse assunto e assim tirar as dúvidas que possam ter ficado aí na cabecinha de vocês, bom? Então, como eu falei, na página 178, aqui tem acento agudo e acento circunflexo. O trecho abaixo faz parte do conto infantil O Carrinho Vermelho. Uma parte foi manchada de propósito. Leia. Serginho ganhou um carrinho novo, vermelho e bonito. Presente de vovó. Aqui está manchado, né, a letrinha depois do D e o acento que indica se é vovô ou vovó. Então, aqui poderia ser: Serginho ganhou um carrinho novo, vermelho e bonito, presente da vovó, ou Serginho ganhou um carrinho novo, vermelho e bonito, presente do vovô. Pedale com força, ensinou ele ou ela. Também está manchado aqui. Fonfon, sou livre, posso ir aonde quiser, gritava ele todo feliz. Então, como vocês podem perceber, aqui nessas três palavras, né, o final foi manchado. O final de onde diga quem deu este presente, não é? E aqui quem ensinou o Serginho a pedalar. Então, agora vocês vão responder as seguintes questões. O que Serginho ganhou de presente? Você sabe se ele ganhou esse presente da vovó ou do vovô? Por quê? Como vocês podem ver, aqui não é? O acento está manchado. Poderia ser um acento agudo ou um acento circunflexo. Se fosse acento agudo, transformaria em vovó. Se fosse o circunflexo, seria vovô. Então, se esse acento está manchado, tem como saber quem deu esse presente ao Serginho? Porque você vai dizer sim ou não e justificar. Escreva e conte para seus colegas como seriam as frases sublinhadas se o presente tivesse sido dado pelo vovô ou pela vovó. Se o presente tivesse sido dado pelo vovô, como seriam as frases sublinhadas? Ou seja, essa frase aqui onde está manchada, né, a primeira frase e a segunda frase. Como seria pela vovó, né? Pelo vovô e como seria pela vovó. Leia vovô, vovó. Agora, pinte os sinais que aparecem nas palavras acima. Esses sinais chamam-se acentos. Eles nos ajudam na pronúncia das palavras. Então, como vem aqui, não é? Acima do último O, nós temos dois acentos, um em cada palavra. Um indica o vovô e o outro a vovó, né? Esse é o acento agudo, que é o acento que eu coloquei aqui no quadro para vocês, e o acento circunflexo. Agora, escreva as palavras do quadro nos lugares adequados. Silêncio, férias, céu, infância, pátio, boné, relâmpago, aéreo, gênio e maiô. Palavras com acento agudo e palavras com acento circunflexo. Vocês já conhecem, não é? O acento agudo, o circunflexo, então vão saber identificar aqui e selecionar quais são as palavras que possuem acento agudo e quais são as que possuem o acento circunflexo para separarem nas colunas adequadas. Número 4. Leia as palavras a seguir e copie-as no lugar adequado. Vovó, história, português, relógio, pêssego, tênis, ônibus, vovô, fósforo e hélice. Aqui temos palavras com som aberto e som fechado. Palavras com acento agudo e circunflexo. Agora, som aberto na sílaba em destaque. Quais dessas palavras possuem o som aberto na sílaba em destaque?
A sílaba está destacada em azul, né? Que indica a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte de cada palavra, e o acento que está sendo utilizado. Então, quais dessas palavras possuem o som aberto na sílaba em destaque? Quais são as que possuem o som fechado na sílaba em destaque? Você vai identificar e separar aqui nos lugares adequados. Agora, faça no quadrinho de cada etiqueta o acento usado nas palavras que você copiou. Se no primeiro caso, no som aberto e na sílaba em destaque, você copiou palavras que têm um acento agudo, você vai desenhar aqui no primeiro quadro um acento agudo. Se você escreveu palavras com acento circunflexo, você vai colocar o acento circunflexo nas duas opções aqui, certo? Desafio. Descubra uma forma de transformar essas palavras em outras. Atenção, não vale mudar nenhuma letra. Então, aqui nós temos, né, as palavras e você vai transformá-las em outras palavras, utilizando o acento agudo, certo? Mas você vai identificar onde colocar o acento para que seja transformado em outra palavra. Lembrando que não pode mudar nenhuma letra, apenas acrescentar o acento. Número 6. Ligue as cenas às frases correspondentes. Larissa é a professora. Larissa e a professora. Então, de acordo com as cenas, quais frases aqui devem ser ligadas a elas? Larissa é a professora. Essa frase está ligada à primeira imagem ou à segunda? E Larissa é a professora. A qual imagem essa frase está ligada? E por último, número 7. Complete as frases com as palavras esta e está. A. Tracinho é a casa de André. Será que ele, tracinho, em casa? Amanhã, tracinho, muito fria. Você acha que só, tracinho, blusa vai agasalhá-lo? Então, você vai aqui identificar em qual tracinho deve colocar cada palavra. Esta ou estar, para dar o sentido correto de cada frase, certo? Tanto na letra A quanto na letra B. Lembrando que essas palavrinhas com o acréscimo do acento agudo são transformadas em outras, dão sentido diferente, apesar de estarem sendo escritas da mesma forma, apenas com o acréscimo desse acento, certo? Então prestem atenção no contexto da frase para saber qual palavra colocar em cada tracinho, tá ok? Então, a nossa atividade encerra aqui, ok? Na página 181. Então, da página 178 à página 181. Prestem bastante atenção, ok? Se não conseguiram entender, volta na aula, assiste novamente, tá bom? Vai pausando para realizar a atividade, para que vocês possam tirar as dúvidas e assim assimilar o conteúdo que foi passado, tá ok? Então, como falei, na próxima aula de língua portuguesa realizaremos mais atividade sobre esse assunto para que vocês possam aprender mais, tirar as dúvidas que possam ter ficado, certo? E fixar esse conteúdo na cabecinha de vocês, ok? Porque é uma regrinha importante, são regras importantes e vocês vão levar para toda a vida, né? Porque vocês vão escrever ao longo da vida, realizar produções, né? Então, é necessário aprender essas regras, certo? Então, a nossa aula está encerrando aqui. Tenham um excelente começo de semana, que a nossa semana seja abençoada por Deus, né? Então, se empenhem cada vez mais, se dediquem, caprichem nas atividades, estudem, para que possam tirar as dúvidas e desenvolver o aprendizado de vocês, ok? Então, um grande beijo e tchau, tchau!